Glória a Deus. Eu cumprimento os moradores de Itapetininga com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo da Bíblia e logo após vou estar passando para o irmão José Antônio trazer a palavra, o Evangelho de Cristo. Primeiramente temos que buscar o reino de Deus, depois as coisas desta terra. Porque proveito tem o homem ganhar o mundo e perder a tua alma. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós não estamos aqui para agradar o ego de ninguém. Nós não estamos aqui para agradar o nosso ego. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo. Cada um faz da vida de vocês o que vocês bem quiserem. Mas para entrar no reino de Deus, se não estiver adequado, a Bíblia Sagrada não vai entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus Cristo. Amém. Ele mandou pregar o Evangelho. Amém. Ele mandou anunciar a palavra. Amém. E não provar nada para ninguém. Amém. Nós não estamos aqui para provar para vocês o que é certo e o que é errado. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho e a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Mas se você quiser acatar e começar a obedecer ao Evangelho de Cristo, amém. Mas se você não quiser dar ouvido à palavra do Senhor, amém também. Jesus Cristo não mandou nós provar nada. Ele apenas mandou anunciar o seu Evangelho, anunciar o arrependimento e a Bíblia Sagrada. Eu passo a palavra para o meu irmão José Antônio. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve todos os moradores Graças a de Deus. Itapetininga, da paz do Senhor Jesus. Amém. Estou aqui como mensageiro do Graças a Senhor Deus. para trazer a palavra a qual o Senhor tem Amém. colocado no nosso coração através do Espírito Santo. E nesse momento queria fazer um momento de oração, clamando a presença do Altíssimo e a presença do Espírito Santo, para que nós possamos ter a condição de transmitir a palavra do Senhor a cada ouvinte, a cada um que tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Senhor, meu Deus, querido e eterno Pai, graças te dou, meu Deus, Amém. por essa oportunidade a Amém. qual o Senhor tem nos concedido para ser o pregador da tua palavra, para anunciar as boas novas, Amém. para falar, Senhor, do arrependimento, para falar que existe um céu e existe um inferno, para que o povo que não conhece a tua voz, a partir de hoje o Senhor venha entrar com a providência nos seus corações, para que eles venham querer conhecer mais e mais o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Senhor meu Deus, envia os teus anjos, Senhor, ao nosso lado, guardando, Senhor, a nossa vida, Senhor, nos dando proteção, nos dando auxílio, ó Pai, para que as trevas não tenham poder contra a tua igreja, contra o teu povo, para que todo mal caia por terra. Se alguém, Senhor, que tem alguma enfermidade, para alguém, Senhor, que tem alguma causa, que o Senhor venha agir nessa manhã, pelo amor do teu nome, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Queria trazer uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 1 a seguir. Glória a Deus. A palavra de Deus diz a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Mas ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: a teus anjos dará ordem ao teu respeito, para tornar-se-ão as mãos, para que não tropece alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então a palavra de Deus vai falar para nós aqui nessa manhã que a fé vem pelo ouvir, amém, e ouvir a palavra de Deus. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas nas coisas que se espera. A Bíblia fala: como crerão se não há quem pregue? Por isso que o Senhor nos levantou para ser mensageiro do Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar o arrependimento aos moradores da terra, porque o Senhor tem pressa, porque Ele voltará e pegará o mundo de surpresa. A palavra de Deus diz que 2 estarão numa cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão nos campos cultivando a terra, um será levado e outro será deixado. 2 estão, aleluia, fazendo seus afazeres do dia a dia, um será levado e outro será deixado. É essa a mensagem a qual o Senhor mandou nos anunciar, porque o tempo está próximo, o Senhor está voltando, e Ele manda anunciar aos moradores da terra, porque o profeta Isaías, ele vai falar que a terra está cambaleando como bêbado, aleluia, por causa dos seus moradores, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Por isso que Ele tem pressa, aleluia, de falar do teu amor, mas falar da tua justiça, falar do teu juízo, anunciando a salvação para todos aqueles que querem, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles, aleluia, que sentem que precisa desse Jesus que nós pregamos aqui nessa manhã. Por isso que eu li essa palavra. Nós vemos Jesus quando estava começando o seu ministério, aleluia, Ele se retirou ao deserto e ali Ele começou uma fase de consagração. A Bíblia fala que Ele passou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, jejuando e orando, buscando a presença de Deus, porque Ele sabia que o ministério que Ele tinha nessa terra, aleluia, era de desfazer as obras das trevas, de trazer a salvação aos homens, para anunciar a luz, aleluia, que brilha no meio da escuridão. E Ele foi e se retirou e começou a se preparar. Ele começou, aleluia, a buscar a presença do Pai. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, para que nós possamos ter a condição de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos de um preparo, nós precisamos ser separados do mundo, nós precisamos separar do pecado, nós temos que largar da cachaça, nós temos que largar das drogas, nós temos que largar da prostituição, nós temos que largar da pornografia, para que o Senhor comece a manifestar a sua glória sobre as nossas vidas.
Aleluia, santo é o nome do Senhor. E é isso que Jesus fez. Ele deu o exemplo, ele começou a se santificar, porque a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que seguia a paz com todo e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, não tem jeito. Aleluia, nós conhecer a Deus sem primeiro nós santificar, sem primeiro nós se humilhar perante Ele e reconhecer os nossos pecados e buscar e falar que só Ele é santo, que só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós vemos uma passagem das Sagradas Escrituras. O profeta Isaías vai descrever no capítulo 6 que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo, e a sua seta enchia o altar. A Bíblia fala que o serafim voava por cima deles, e cada um possuía 6 asas. 2 cobriam seus olhos, 2 cobriam seus pés, e 2 voavam e clamavam um para o outro: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aonde há um adorador, aonde há um crente, aonde há um servo de Deus que tem clamado ao nosso Deus que Ele é santo, 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 a glória do Senhor se resplandece, o poder de Deus se manifesta, e pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são alcançadas, pessoas mudam de vida. E essa palavra que o Senhor nos manda trazer aqui nessa noite, aleluia, nós temos que se chegar a Ele, porque Ele chegará a nós. Tiago capítulo 5 verso 7, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como podemos sujeitar a Deus? A partir do momento que nós abandonamos o pecado, a iniquidade, abandonamos os vícios, a prostituição, a pornografia, a bebedeira, aleluia, a ladrõice. Quando nós abandonamos os ídolos desse mundo, feito por mãos humanas, quando nós deixamos de falar, aleluia, por um pedaço de pau, pelo pedaço de madeira, eis aí o meu pai, eis aí a minha mãe. Quando eu estava enganado pela religião, quando não tinha conhecimento da palavra de Deus, aleluia, no momento de tristeza, de angústia, eu ficava Ave Maria, repetindo a mesma coisa, e nunca ela ouviu, e nunca ela estendeu a mão sobre para mim. Mas a partir do momento, quando estava triste, angustiado, eu clamei ao Deus do céu, falei: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável, me ajuda, que eu renunciarei o pecado, eu vou parar de beber, eu vou parar de prostituir, eu vou sair da pornografia, eu vou mudar de vida, mas tem misericórdia de mim, prepara-me para mim uma família, um casamento. E naquele momento, meus irmãos, eu comecei a abandonar o pecado, o Senhor entrou na minha vida e começou a operar tremendamente, as enfermidades foram embora, a tristeza caiu por terra, a depressão não teve poder mais sobre a minha vida, o diabo lutou de todas as formas, mas eu sujeitei a Deus, resistiu o diabo e ele fugiu de mim, porque maior é o que está comigo do que está no mundo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aqui nessa manhã, para muitos, aleluia, vai nos criticar, aleluia, somos taxados de louco, de quadrado, aleluia, porque ainda não tiveram a revelação do Evangelho, ainda não tiveram a comunhão com o Altíssimo, com o Onipotente, com Deus de Israel, com Todo-Poderoso. Como eu falei aqui nessa manhã, quando Isaías, o profeta, ele viu a glória de Deus, ele viu os querubins, ele viu a santidade de Deus,
Ele falou: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei da Glória e eu vou morrer. Mas a Bíblia fala que um dos serafins, aleluia, foi até o altar do templo e com uma tenaz catou, aleluia, uma pedra de fogo e colocou sobre a boca do profeta Isaías, e a sua iniquidade foi purificada. E daí Deus falou, ele ouviu-se uma voz, falou: quem enviarei para o meu povo? E Davi, tendo sido purificado do seu pecado, da sua iniquidade, ele falou para Deus: envie-me a mim para pregar para a nação de Israel, para anunciar o tempo do arrependimento, o tempo que o Senhor está dando oportunidade para os moradores da terra, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. O próprio Jesus falou em Mateus, no capítulo 11, se eu não me engano, no verso 25, ele orou a Deus e falou: Senhor, meu Deus, tu ocultaste dos sábios entendidos, mas tem revelado aos pequeninos, aqueles que se humilham e reconhecem que precisa mudar, que precisa santificar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E ele continuou falando na sua mensagem: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quem tem um fardo pesado é o nosso adversário, é Satanás. Ele coloca um fardo pesado na vida do homem, ele escraviza nos vícios, na prostituição, e o homem tenta largar, não consegue, porque ele escravizou, ele colocou um fardo pesado. Mas Jesus veio para fazer as obras das trevas, para desfazer as obras das trevas. Ele veio trazer um fardo leve, um jugo suave. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo através da sua palavra, porque ele falou: eu não condeno, mas a minha palavra condenará. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é o gratuito, é a vida eterna. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso 10, aleluia, santo é o nome do Senhor, que todos pecaram, aleluia, que Deus olhou do alto céu e olhou todos os habitantes da terra, não viu ninguém que não tivesse pecado, mas a Bíblia fala que ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando a mensagem aqui nessa manhã, aleluia, quando eu li Mateus capítulo 4, aonde fala da tentação de Jesus, quando Jesus começou a consagrar a sua vida, quando ele começou a se humilhar, aleluia, diante do Pai, para dar início ao seu ministério. O nosso inimigo não gostou, ele se levantou, aleluia, ele viu uma oportunidade que Jesus estava fraco, sem comer, sem beber 40 dias, 40 noites, e ele investiu e veio com as suas armas. Ele falou: ó filho do homem, vós não é o filho de Deus, aleluia, pega essas pedras e transforma em pão. Mas Jesus, o diabo veio usando a palavra, o Velho Testamento, porque o diabo conhece a palavra de Deus, mas Jesus também usou a palavra para rebater o próprio inimigo. Ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos se alimentar do pão físico, da comida física, aleluia. Mas nós vamos continuar tendo fome. Mas se nós começarmos a alimentarmos com a palavra de Deus, essa palavra nos sacia, ela nos completa, ela nos faz a nós caminhar.
aleluia, a lugares que jamais nós conseguiríamos caminhar. Hoje, para mim estar aqui, jamais eu imaginarei um dia estar pregando numa praça, estar pregando na prisão, estar fazendo o trabalho evangelista do Senhor. Mas a partir do momento que eu dei um passo para Jesus, Ele estendeu as duas mãos para mim e mudou a minha história. E hoje estou agradecido porque Ele fez da minha vida, porque eu sei que o alimento que Ele me deu é um alimento eterno, não é um alimento passageiro, é um alimento que sacia a nossa alma, o nosso espírito, e nós somos fortes para vencer o nosso inimigo. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, aleluia, o nosso adversário, ele vai investir contra a nossa vida. Aleluia, ele vai tentar nos derrubar, vai colocar pedra no nosso caminho. Aleluia, ele vai tentar tirar a palavra que foi semeada no nosso coração. Mas a nós, aleluia, ouvimos de bom grado e colocamos dentro do nosso coração essa palavra. O nosso adversário, ele não tem força para roubar aquilo que o Senhor deu para nós, porque a palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para a vida e vida com abundância. O nosso adversário, ele tem o prazer de fazer o mal para nós, de escravizar no pecado, no engano das religiões. Ele quer nos prender de todos os meios, para que nós venhamos ouvir doutrinas de homens, para que nós não venhamos pregar o evangelho do arrependimento. Mas eu aprendi através da palavra de Deus, o próprio Deus revelou através da palavra de Deus, e hoje eu pertenço à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um organismo vivo que está espalhado sobre a face da terra. A Igreja de Cristo está registrada em Mateus 16:18, que Jesus fala para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e tudo que será ligado no céu será ligado na terra. É essa igreja que eu faço parte, essa igreja que não é constituída por mãos humanas, não é um templo físico, porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quem poderá fazer uma casa para mim, se o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés, o estrado dos meus pés? Quem poderá fazer algo para Deus? O profeta Isaías fala, aleluia, que Deus conta todas as estrelas que estão no céu e não esquece nenhuma delas. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala que Deus pega as águas do mar, as águas dos rios, e coloca na concha das suas mãos. A Bíblia fala, aleluia, que Ele pega os montes ou outeiros e mede numa balança de precisão. Esse é o nosso Deus que nós servimos, é o Criador do céu e da terra, é o Senhor dos exércitos, a qual está nos chamando nesta manhã, para que nós venhamos se chegar a Ele, para que nós venhamos reconhecer que sem Ele nós somos nada. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia, qual é essa porta que Jesus está batendo? Essa porta se chama o nosso coração, e essa porta, aleluia, só abre para um lado, ela só abre para o lado de dentro. Jesus não vai entrar se nós não abrirmos a porta do nosso coração. Mas a partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Ele entra e faz morada. E se tiver o adversário morando, oprimindo, Ele vai ter que bater em retirada. Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, que Ele é o valente dos valentes,
Ele é mais valente que o diabo, ele é mais valente que o sistema religioso, ele é mais valente que o sistema que governa essa terra. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Nesta manhã, aleluia, desde o início dessa pregação, Ele já enviou o anjo do Senhor para estar do nosso lado, acampando, aleluia, anotando tudo que nós estamos pregando aqui nessa manhã, pregando tudo aquilo que nós anunciamos, aleluia, anotando todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas, de ouvir a palavra de Deus, para que quando chegar no último dia, aleluia, não vai ter desculpa, porque a palavra de Deus fala que nós somos indesculpáveis diante do nosso Deus. Vai chegar diante do juízo final, aleluia, muitos vão falar, aleluia, porque estou sendo lançado no fogo eterno, e Jesus vai falar, porque você não praticou a justiça, você não abandonou o pecado, você não abandonou a iniquidade. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E Deus vai lembrar de tudo que você ouviu nessa terra, de tudo aquilo que você rejeitou. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque essa geração tem trocado Jesus por Barrabás. Nós vemos nas eleições, aleluia, o povo aplaudindo homens, falando, crendo que Bolsonaro ia mudar o país, aleluia, crendo que o Lula ia mudar o país. Os homens estão trocando, aleluia, Jesus por Barrabás, aleluia, o mesmo que fizeram há 2000 anos atrás. A maioria estão fazendo nos dias de hoje, mas a palavra de Deus diz que ainda tem o remanescente, ainda tem o povo escolhido, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante do Deus deste mundo, que ainda retém a verdade, que ainda guarda o evangelho no seu coração, e esses aí estão espalhados sobre a face da terra, e Deus está chamando para que venha fazer a tua vontade, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É nós que mudamos, é as gerações que vêm vão mudando, mas Jesus permanece o mesmo. Nós vemos as igrejas, aleluia, falavam que era pecado, hoje fala que já não é mais pecado, mas a palavra continua a mesma. Se você anda na vaidade, se você anda no adultério, na prostituição, se você rouba, se você mata, aleluia, se você engana o seu próximo, aleluia, santo é o nome do Senhor. Muitas vezes a autoridade não está vendo, muitas vezes o seu pastor não está vendo, mas o nosso Deus, que tem olhos como chama de fogo, Ele olha, Ele contempla cada morador da terra. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 101, não porás coisas más diante dos meus olhos. No Salmo 103, se eu não me engano, a palavra de Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e os que andam no caminho reto, esse me servirá. Aleluia, santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus continua falando, meus irmãos, para onde podemos fugir da glória do nosso Deus? Se nós subimos até o céu, Deus está lá. Se nós descemos das profundezas do mar, o Senhor vai nos alcançar. De Deus ninguém escapa. Os homens podem cometer os seus deleites, como o Brasil, conhecido como o país da corrupção, que se eleva um dos países mais corruptos sobre a face da terra. E eles estão se dando bem nessa terra, estão tendo dinheiro na custa dos pobres. As igrejas também estão enganando, aleluia, pregando um falso dízimo para enriquecer pastores, para enriquecer padres, líderes religiosos, mas eles vão dar conta no último dia. E também você que contribuiu para as má obras,
também vão dar conta naquele último dia, porque contribuíram com o erro, porque Jesus não falou, aleluia, para construir um templo religioso, Ele não falou para trazer dízimo aos líderes corruptos, mas Ele falou uma coisa que não é pregado mais nas igrejas. Ele fala assim: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu, mas não me vestisse, tive na prisão e não fosse me visitar, tive enfermo, não cuidasse das minhas feridas. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E vai chegar para aqueles que são os salvos, que são os escolhidos de Deus. Jesus vai falar: tive fome e me deste de comer, Jesus morreu sede, por me nós. deste de beber, tive na prisão, me fosse visitar. Morreu por E nós. Jesus vai falar, e eles vão falar para Eu sou Jesus: filho quando de fizemos Jesus. isso? E Jesus falar para eles: quando tu fizeste para alguns pequeninos que estão aqui nessa terra, fizeste para mim. É essa palavra que nós anunciamos, é essa palavra que o Senhor mandou a nós anunciar aos moradores da terra. Muitas vezes nós pensamos, é uma palavra dura, é uma palavra confrontadora, mas não tem outra mensagem. Não podemos mudar as Sagradas Escrituras. Se os homens corruptos, se os líderes religiosos, eles falam que Deus é só amor, aleluia, porque eles não têm compromisso mais com a verdade. Mas a palavra de Deus diz no livro dos Salmos, se eu não me engano, que Deus está irado o tempo todo com os moradores da terra, porque não anda conforme a tua palavra. Mas a nós fomos levantados pelo Deus Altíssimo para anunciar a salvação, porque é tempo agora para nós voltarmos a Cristo, porque Jesus voltará e pegará o mundo de surpresa. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como eu falei aqui no início, aleluia, Jesus voltará. Dois estarão numa cama, um será levado e outro será deixado. Dois estarão no campo trabalhando, um será levado e outro será deixado. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falar: eu não vim para trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada, que é a palavra de Deus. Numa casa terão 5 pessoas, vai ser 2 contra 3 e 3 contra 2. Sabe qual é essa divisão, essa dissensão? É porque 2 vai querer servir a Deus, conforme a palavra de Deus, e outros 3 vão querer servir o mundo, vão querer servir o seu desejo, vão querer continuar no futebol, vão querer continuar na cachaça, vão querer continuar na política, adorando Bolsonaro, adorando Lula, achando que vai mudar, mas não vai mudar. Aleluia. Não crie falsas, aleluia, ilusões nas suas mentes, porque a Bíblia fala que o tempo cada vez vai se estreitando para o fim, as coisas cada vez vai piorar, porque existe um Deus nesse mundo que governa as nações, que governa os reis da terra, aleluia, que se chama Satanás. A palavra de Deus diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Por isso que Deus nos confiou para anunciar a palavra da salvação, porque ainda há esperança. A Bíblia fala: enquanto haver o fôlego de vida, a oportunidade para que o homem venha se arrepender dos seus pecados. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nós temos a oportunidade, meus irmãos, nós temos a oportunidade de se chegar a Deus, porque o nosso Deus, Ele não tem prazer na morte do injusto, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e se humilhem perante Ele e reconheça que Ele é o Senhor dos exércitos. Porque se você não reconhecer Ele aqui nessa terra, se você não aceitar Ele como o único Salvador, se você não se humilhar dos seus pecados, um dia você vai ter que se prostrar diante dele, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que todo joelho
se dobrará perante o Senhor Jesus, toda a boca confessará que Ele é o Senhor, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Aleluia, só nós não servir a Ele aqui. Um dia vamos ter que reconhecer que Ele nos deu a oportunidade, que Ele enviou pregadores da mensagem de praça em praça, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar que é tempo da nós voltarmos a Deus, há tempo da nós se humilharmos perante o Deus das Escrituras Sagradas. Não viemos aqui trazer uma religião, porque a única religião que salva está registrado em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada com Deus é estender a mão para a viúva, os órfãos nas suas necessidades e abaster da corrupção no mundo. É essa religião que foi apresentado nas Sagradas Escrituras. Aleluia, estender a mão para o próximo. Aleluia, cuidar daqueles que precisam. Aleluia, e ajuda e separar do pecado, da corrupção do pecado. E primeiro, como comecei nessa mensagem, nós precisamos fazer igual a Jesus, começarmos a consagrar a nossa vida. E a partir do momento que nós começarmos a consagrar a nossa vida, o diabo vai investir para tentar nos derrubar. Porque se ele tentou, aleluia, oferecer os reinos desse mundo para Jesus, ele vai oferecer para mim, para você. Ele vai oferecer dinheiro, ele vai oferecer fama. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Por isso que a igreja de hoje, a maioria está corrompida, porque o diabo ofereceu fama, o diabo ofereceu dinheiro. Aleluia, e eles aceitaram. Aleluia, o povo não busca mais conhecimento das Escrituras Sagradas. Estão sendo enganados por esses lobos devoradores, que não têm compromisso mais com a verdade. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que o Senhor quer. Fique com essas palavras, a qual o Senhor colocou no meu coração através do Espírito Santo. E desejo, aleluia, uma ótima tarde para cada morador dessa cidade. Que o Senhor venha abençoar cada um com as suas ricas bênçãos. Aleluia, e que o Espírito Santo venha tocar em cada coração que ouviu essa mensagem, para que no último dia não seja lançado no lago de fogo e enxofre com Satanás e os seus anjos. Que agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus.